glória, o negócio é forte. E junto, reunido aqui com a igreja, né? O meu amado esposo, conhecendo o pastor presidente, que eu não conhecia, né? E toda a equipe de obreiros, da pastora também, tem nos recebido com muito carinho. E nós estamos felizes. E vendo o tema da festividade, é tremendo, viu? É muito forte. E o Espírito Santo de Deus, ele já começou a falar com você. Eu só te peço uma coisa: não deixe o fogo se apagar. E quando nós ministramos, você pode dar glória, depois mistura com aleluia, dá glória de novo, vai mistura com aleluia, aumenta a frequência e deixa Jeová te tomar nesta noite. Porque ele está neste lugar, a festa é para ele. Então adore ele, exalte o nome dele, você vai sair daqui cheio do Espírito de Deus. Porque não teria sentido estarmos aqui adorando e sairmos da mesma maneira. Não, eu não aceito, gente. Ele está passeando em nosso meio, portanto adore a ele na beleza da sua santidade. Se você for observar, ele já começou a falar através dos louvores dizendo: adore. Se o negócio estiver difícil, adore. Se o mar não quiser se abrir, adore. Porque é na adoração que o céu se rasga e Deus se levanta do trono para atender ao verdadeiro adorador. E eu quero externar aqui a minha alegria, porque estamos mais um ano de pé. Não é assim? As senhoras, as mensageiras de Cristo, estão de pé mais um ano. Isso é motivo de alegria, porque muitos tombaram no decorrer do ano. Muitos não estão mais em nosso meio, foram colhidos pelo Senhor. Outros abandonaram a carreira, entregaram as armas e estão parados. Mas você está de pé porque Deus tem promessa na tua vida. E a promessa vai se cumprir. Mas eu queria compartilhar convosco que Deus, eu não preparo mensagem não, viu? Mas o Senhor já trouxe ao meu coração e eu quero passear na palavra do Senhor juntamente convosco no tema que foi escolhido para a festividade, amém? No livro de 1 Pedro, capítulo 2, e eu quero ler 3 versículos, né? O verso 9, o verso 10 e o verso 11, amém? 1 Pedro, capítulo 2, já foi lido aqui, né, na leitura devocional. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes o adversário da nossa alma, ele quer buzinar no nosso ouvido e dizer que nós não temos valor, que Deus não está nos vendo e que vamos perecer. Mas nesta noite a palavra de Deus para mim e para você: eu te escolhi, eu te chamei, eu te salei, tu és meu. Então é motivo de nos alegrarmos nesta noite, porque mais uma vez Satanás perdeu e o Deus de Israel se levanta para combater, para pelejar por você. Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 em diante, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, olha que coisa linda, e o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Amém? Vamos orar por esta gloriosa e soberana palavra. Soberano Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, eis aqui a tua palavra. Senhor, já foi feita uma oração pela minha pessoa, e neste momento, Pai querido, eu coloco diante de ti a tua palavra, porque tu és um grande pregador. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem fala e conhece a necessidade da noiva. Eis aí a tua igreja, fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, Senhor. E que essa palavra venha ficar gravada nas tábuas de cada coração. Espírito Santo, vem me ajudar. Começa a passear e a visitar
necessidade de cada um nesta noite. Vai trabalhando, vai interpretando a palavra do Pai, e que o teu povo saia daqui revestido, renovado, alimentado, alicerçado através desta rica e gloriosa palavra. E a igreja que já recebe a oração, dando legalidade ao Senhor para trabalhar, concorda com esta oração, dizendo amém. Jesus, pode sentar. Nação eleita, escolhidos do Senhor. Amados do Senhor, a palavra de Deus, ela sempre me surpreende, né? Quando nós começamos a meditar nesta palavra, nós compreendemos a potência que esta palavra tem. E quando nós começamos a levá-la conosco, aonde quer que nós formos, verdadeiramente Deus entra conosco e vai quebrando as barreiras, e a palavra do Senhor se cumpre. Quando a palavra cai em terra morta, Satanás treme, porque ele sabe que vai ter trabalho para ele na terra. E nesta noite eu quero te dizer que você foi escolhido do Senhor. Quantas vezes nós pensamos assim, mas eu não tenho valor, Senhor, eu não sou nada, eu sou pequeno, é mesmo. Nenhum de nós aqui merecia. Há pouco tempo houve a eleição aí, e muitos se degladiando, querendo voto, querendo ser eleito. Mas eu e você, olha para o Senhor e diga, eu e você fomos eleitos sem precisar de votação. Sem precisar de urna. Deus te viu e te escolheu para fazer a diferença. Mas essa palavra escolhido é uma palavra muito forte aqui também. É uma palavra de grande peso para nós nesta última hora. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. Nós estamos vendo aí o mundo em crise, o mundo agonizando e o povo gemendo, e a igreja esperando o toque da grande marcha nupcial, né? Esperando a qualquer momento a volta do Senhor. Tem pregado em alguns lugares, e a maioria dos temas é: Ele vem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E a noiva se preparando, e a noiva se ataviando, porque a qualquer momento vai soar o grande toque da trombeta. E nesta noite, as palavras de Pedro, quando ele escreveu essa primeira carta, louvado seja o nome do Senhor, ele escreve encorajando o povo de Deus a não desistir. Se você for ler o capítulo todo, se você for ler o livro todo, Pedro encoraja o povo que estava desanimado por conta da grande perseguição que estava acontecendo. Pedro, escolhido de Deus, foi um que Jesus, ao chegar, chamou, e ele largou tudo, soltou as redes e seguiu o mestre. Teve algumas falhas, porque ninguém teve feito, mas o Senhor trabalhou na vida dele. E neste momento em que ele escreve esta carta, já havia sido mortos muitos discípulos, só estava ele ali. A igreja estava sendo perseguida, havia um rei chamado Nero, que mandava matar os cristãos no seu jardim queimados. O negócio era estreito. A palavra tinha crescido, tinha avançado, mas a perseguição também. E hoje não é diferente. Nós estamos vivendo os momentos finais da igreja na terra. Pastora, nós somos a igreja da última hora. Olha para o seu irmão e diga: você é a igreja da última hora. É colocado sobre nós uma grande responsabilidade. Nós estamos aqui nesta última hora com uma grande responsabilidade de levar esse legado, porque somos observados o tempo todo, tanto por aqueles que nos cercam, como o inferno observa, o céu observa. Nós somos observados 24 horas. Ser escolhido é muito bom, mas ser escolhido também não é fácil, porque você é marcado para vencer, para combater contra o inferno. E a partir do momento que o Senhor te escolhe, Satanás vem em você a diferença. Ele começa a pelejar contra a sua vida para você desistir. O intuito dele é fazer você parar. E Pedro, aquele discípulo que era conhecido como pavio curto, era impulsivo, sanguíneo, né? Falava o que pensava, andou com Jesus, mas teve momentos que ele deixava a natureza humana falar mais alto. Jesus veio para Pedro: peraí, não é assim. E ele foi ali aprendendo com o mestre. Muitas vezes, quando começamos a caminhada com Jesus, nos sentimos tão pequenos e insignificantes. Quantos jovens aqui Deus chamou e tem um talento para que Deus use nesta última hora, mas muitas vezes se acha pequeno, se acha incapaz. Quantas mulheres de Deus levanta, coloca a ferramenta na mão dela, mas o inimigo fica buzinando no ouvido e dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir.
promessa na tua vida, igreja. Vou tocar no microfone, viu? Aleluia, glória a Deus. Você é escolhido. Desde o ventre da sua mãe. Você é separado para ser usado por Deus. Você não veio aqui por um acaso. Você não está aqui hoje por uma obra do acaso, não. Deus te escolheu e tem um propósito para cumprir através da tua vida. Está lá Pedro escrevendo. A história, a biografia diz que após ele escrever essas duas cartas, ele é morto. Ele escreve a primeira Pedro, depois escreve a segunda Pedro, já no finalzinho da sua trajetória aqui na terra. Relatando, se divertindo com a morte dos cristãos. Paulo já tinha morrido e a igreja estava dispersa. Sabe qual é a maior preocupação do Senhor nesta última hora? É a igreja estar dispersa. É a igreja se dividir. É a igreja se espalhar. Porque o segredo para a vitória é a unidade. O segredo para avançar é a unidade. Sem unidade não tem jeito. Porque Deus não trabalha onde há divisão. É por isso que tem igreja pequenininha que faz toda a diferença. O povo é unido, tá? Né? E Deus vai fazendo com que aquela obra cresça e vai avançando. E Deus vai trazendo almas. Porque o segredo, se a igreja parasse e começasse a observar, eu falo a igreja em toda a face da terra. Que o segredo é a unidade. A gente fecharia muitas brechas para que o inimigo não atuasse em nosso meio. Porque somos um só povo. O próprio Pedro, ao escrever aqui, ele diz: mas vós sois geração eleita, geração escolhida, geração separada. Você sabe o peso que esta palavra tem? O povo estava desvanecendo e eu acho lindo em Deus, porque ele só entra quando a situação está caótica. Deus entra em ação quando a gente está desanimado, né? Aí ele chega bem na hora, porque ele não quer perder para diabo, nem vai perder para diabo. Você é nação, é geração eleita dele. Ei, povo de Deus, tem que. Quem foi que disse que o inimigo pode chegar, tocar em você, se andar, fazer o que quer, ir embora? Deus te tirou lá do mundo para te trazer para a casa dele, para a presença dele, para fazer a diferença. Nunca esqueça disso. Esse tema dessa festividade é para levantar, erguer você e dizer que Deus conta com você nesta última hora, que você tem valor. Imagina aí um ser tão desprezível como era eu, e Deus olhar e ver algo que para ele tinha valor. O diamante não teria encontrado. Ele aparentemente, para quem não conhece o valor, quem não é ourive, olha, ele é uma pedra comum. Não tem valor nenhum. Mas o ourive, ele tem um olhar que ele conhece aonde tem pedra preciosa e aonde tem pedra que não vale para nada. E o ourive vai pegar aquela pedra que para muitos não tem valor, e ele leva e começa a lapidar. E ele começa a trabalhar naquela pedra. Com o tempo aquela pedra pode estar numa vitrine de uma loja e alguém vai passar e dizer: mas como é linda esta pedra. Ela pode estar fazendo parte de uma joia, e uma mulher pode olhar para ele e dizer: mas que pedra linda e preciosa, eu quero ela para mim. Mas não vira o processo de lapidação. Ah, pastora, está doendo, geração eleita. É o processo de lapidação, é necessário. Quando o servo é escolhido do Senhor, passa na rua, os demônios vêm de longe. A essência de Deus que você carrega, o olho humano pode não ver. Pode olhar para você e não ver valor nenhum. Pode olhar para você e achar que você não é nada, que você não é ninguém. Mas o inferno inteiro te conhece, lá no céu teu nome é conhecido, porque o escolhido faz a diferença onde ele pisa. Deus escolheu Abraão. Levanta Abraão, tira Abraão do meio da sua parentela e leva para uma
próprio Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando o papai fala, o coração estremece. Quando o papai fala, arde dentro de nós uma chama, e nós começamos a sentir o cheiro dele. Quando Deus fala com a noiva, quando Deus fala com o eleito, com o escolhido, a gente sabe que o negócio é diferente. A gente não tem vontade própria, por mais que relutemos contra aquilo, mas chega um momento que o trabalhar de Deus e a ordem imperativa do Senhor cumpre-se, porque nós não resistimos à ordem e ao chamado de Deus vivo. E foi assim com Pedro. Ele está aqui escrevendo, a igreja sendo perseguida, notícias chegando: olha, morreu fulano, morreu o missionário tal, Paulo foi pego, mataram Paulo. E Pedro ali começa a escrever, e ele começa a animar o povo. E esta palavra que o Espírito Santo traz para você hoje: anime-se, a sua esperança não morreu. Anime-se, porque o Senhor ainda está no controle da situação. Momento difícil. Rápido dói. Se eu fosse contar aqui o que eu já passei, não daria uma semana de festividade. Mas se eu não tivesse atravessado o deserto que atravessei, não seria a mulher que eu sou hoje. Se você não tivesse passado pelos votos que você passou, não seria a geração eleita que você é hoje. Está aqui cultuando ao grande, porque ele te susteve até aqui. Anime-se. Que desânimo é esse? Você tem o maior do seu lado. A igreja, naquela época, passou por grandes perseguições, afrontas. Depois da morte de Jesus ali na cruz, os cristãos, quando eram pegos, eram colocados em cruz, crucificados. O próprio Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ficar na mesma posição que o seu mestre. E aqui está Pedro no último momento da sua vida, alertando a igreja, encorajando a igreja, dizendo: o sonho não morreu, ainda há uma vírgula na história da noiva, ainda há um ponto parágrafo na história da igreja. Ele sabia que o tempo dele estava se findando, mas ele estava ali renovando a força do povo. O povo chorava, o povo clamava, o povo era acuado, perseguido. A igreja da última hora está vivenciando um momento crucial. Ô irmão, o negócio está ficando tão sério. E nós temos que tomar uma posição, e essa essência e essa herança que Deus nos entregou, nós colocamos em prática e sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Pedro sabia a grande responsabilidade que ele tinha. Ele sabia que o povo estava desesperado. Ele precisava levar uma palavra de ânimo àquele povo. Durante todo o livro, Pedro anima a igreja. Pedro conforta a igreja. Pedro fala para a igreja que ainda há solução. Que Jesus ele foi até os céus, mas em nenhum momento ele abandona os céus. O seu Espírito Santo está conosco para nos envolver, nos fortalecer, para que possamos chegar até o final deste caminho. O propósito é cumprido na vida de Abraão. Algumas coisas acontecem, ele procura alguns atalhos, mas o que Deus falou que ia cumprir, Deus fez e cumpriu. Olha aí, eu e você. Somos geração. A geração que Deus prometeu a Abraão lá atrás. Estamos aqui, frutos desta palavra. Deus escolhe Moisés. Levanta Moisés para libertar o povo das garras de Faraó. Mas é engraçado, né? Toda a palavra de Deus, o livro da vida, o povo de Deus já é perseguido desde o princípio, né? O inimigo não fica satisfeito em tudo dele, é perseguir a mim e a você. E por que será, irmão? Por que será, pastor? Eu não faço nada, não faço mal a ninguém. Eu quero só servir a Deus, eu quero só louvar. Ramanaga subriá. Eu quero só adorar. Shairebriá, Ramanai, eu quero só servir a Ele, dar a Ele meu louvor. E por que
Vale é para encontrar com o Criador e ossos secos criam vida. E o milagre acontece no vale mesmo. E o Espírito Santo me ensina a falar para a noiva eleita da última hora. Porque a cada culto que nós realizamos e nos unimos para adorar o Senhor, Ele está ataviando a mim e a você para o grande encontro. O Espírito Santo está passeando em nosso meio, distribuindo dons. E eu creio que aquele que está ligado, ele sai transbordando azeite. Eu já estou transpirando azeite aqui, ó. Olha só. Porque sem essa essência, a gente não consegue prosseguir. A cidade busca a Deus. Desça na presença do Senhor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Entregue a sua vida a Ele. Diga, Senhor, usa-me nesta última hora. Eu quero te servir em espírito e verdade. Deixa Deus te usar pelas ruas do teu bairro, na tua escola, na tua casa. Deus quer se utilizar de você. Deus quer usar você nesta última hora para resgatar aqueles que estão morrendo lá no mundo. Você não é qualquer um, não é? Você tem valor. Eu não estou aqui para massagear teu ego, não. Eu estou aqui para te dizer que você é importante. E Deus requer da igreja nesta última hora uma posição imediatamente. Na época da igreja primitiva, até os pedaços da roupa de Paulo curavam. A sombra de Pedro, quando Pedro passava, o paralítico estava deitado no chão, Pedro passava, a sombra dele curava. O que está acontecendo com a igreja na última hora? O que está acontecendo com o povo escolhido, com a nação eleita, o sacerdote real? O que é que está acontecendo? O que é que está errado? Ele quer te encher. Ele quer fazer você transbordar da sua presença. Na igreja primitiva, os profetas, os missionários eram mortos. A espada é o fio da espada. Ser cristão naquela época era sinônimo de morte, literalmente falando. Essa terra foi marcada pelo sangue dos mártires. Essa terra foi marcada pelo sangue dos profetas. Se você for olhar a história dos profetas aos quais nós nos espelhamos tanto, você vai ver que eles passaram por vales terríveis, mas não negaram a fé. Passaram por perseguições e afrontas, mas não negaram a fé. Não alargue a mão de Jesus por nada, porque o tempo está se findando. Eleição, eleito, olhou para você, escolheu você, amou você primeiro. E como Pedro em alguns momentos falhou, mas o amor de Deus sempre o alcançava. Porque Deus sabia que a nossa natureza humana é falível. Mas a partir do momento que nós começamos a dar evasão em lugar ao Espírito Santo, para Ele nos usar na terra, quando Satanás vem chegando, a gente sente logo algo estranho no ar. O crente que ora, o crente que busca, o crente que desce na Maria de Deus, o crente que busca o Senhor, que se humilha, ele é diferente. Aí tem gente que diz assim, é fanático com nada. Ele tem intimidade com o papai. Quando a gente vê o negócio estranho, eita, papai não está nesse negócio. Crente que tem intimidade com Deus, ninguém engana. Crente que medita na palavra de Deus, ninguém engana. Pode vir o que vier, mas ele não cai na conversa do diabo, porque ele está alicerçado na rocha. Toma a palavra, mergulhe na palavra, beba a palavra, chegue com a palavra todas as vezes que você for confrontar o inimigo, use a palavra, para que esta palavra não volta vazia. É forte. Usa a potência da palavra e você vai ver se o inimigo vai se andar mais no teu arraial. E Pedro escreve, Pedro encoraja o povo, e ele diz, continua dizendo, o sacerdócio real. Irmão, é algo muito tremendo. Nos tempos passados, existiam os sacerdotes que eram representantes fiéis de Deus. Tinham que ser homens idôneos, servos fiéis.
condução de vacinas, para levar os pedidos do povo. Havia uma barreira, havia um véu que impedia a mim e a você, se estivéssemos vivendo naquela época, chegar diante do Todo-Poderoso. Tinha que passar pelo sacerdote. Mas agora no Novo Testamento, Pedro fala para a igreja que a igreja é sacerdócio real. A partir do momento que Jesus dá o último brado naquela cruz, quando ele já estava sem forças, já tinha se descarnecido, estava ali esvaindo em sangue, humilhado, abandonado, sozinho, ele dá o último brado entregando o seu espírito ao Pai. E diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasga. A partir daquele momento a história do povo não seria mais a mesma. Existia uma mulher que nos tempos passados, ela ia todos os anos até o templo e levava diante do sacerdote o seu pedido. Ela se chamava Ana. E todas nós, mulheres, conhecemos, não é? A história dessa guerreira. Ela queria muito milagre do Senhor. Ela almejava muito por uma bênção. Algo que ninguém podia fazer por ela, nem seu próprio marido. Mas só Deus. Diz a história, eu fui estudar a biografia dessa mulher. Ela passou 25 anos indo ao templo, subindo diante lá do altar do Senhor, entregando, e o sacerdote recebia os pedidos, levava lá para dentro, tinha que esperar o ano todinho. Ele acendia o incensário, subia diante de Deus. Se Deus respondesse, você vinha para casa de posse e vitória. Se Deus não respondesse, esperava mais um ano para voltar lá e fazer mais uma vez o pedido. Essa mulher foi 25 vezes pedir o seu milagre diante de Deus. Hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Não precisa de intermediário. Aí mesmo que você está presente a Deus, a sua petição porque já foi rasgada o véu. Agora não tem mais barreira. Jesus está aqui através do seu Espírito. Ai, eu estou sentindo o cheiro dele aqui. Eu estou sentindo o cheiro de Jesus. Se você está sentindo também de glória, estou no inferno desta noite. 25º ano. Lá vai Ana. Sem força. Eu acredito que a guerra espiritual é muito grande. É assim até hoje. Quando nós apresentamos algo a Deus, nós estamos a pedir e demora, o inimigo vem nos dizer, ele não vai responder não. Eu quero te dizer que não importa o tempo. O tempo que faz a demora é porque Deus está trabalhando para o milagre ser maior. No 25º ano ela já vai sem força. Em vez de estar a mulher se prostra e só faz gemer. Existe um momento assim na vida do crente. A gente não tem mais argumento para apresentar o Senhor, né? Eu já passei por isso, são 18 anos de estrada com Jesus, por vários, por desertos, lá da sombra da morte, o negócio é estreito, mas quando ele anda com a gente, olha, nada pode impedir, nada pode deter a minha e a tua vitória. O segredo é andar com Jesus, aquele que te escolheu. E ali ela vai já cansada, batida, penina, perturbando o juízo dela. E ela aflita, porque ela não sabia. Mas naquele dia Deus havia marcado a sua vitória. Sabe o que é que o Espírito Santo me incita a te dizer? Hoje Deus marcou um encontro contigo para te dizer que a promessa está de pé e o milagre vai acontecer. Quem crê, levanta a mão direita para onde recebe. Porque vai acontecer o milagre. O que te prometeu é fiel para cumprir. Hoje você vê para a festividade. O inimigo vai destravar ela de novo. Lavar ela de novo, adorar. E ele nem sabe que é um movimento lá no céu. Para Deus te abençoar. Vai ter surpresa. Vai ter bênção.
dias no túmulo. Quando há 38 anos está bem de um tanque, ninguém leva para entrar e provar um pouco do milagre. Quando as esperanças começam a desvanecer. Quando o fluxo de sangue começa a levar a vida de uma mulher que gasta todo o seu dinheiro com médico e não tem resposta. Quando parece submergido, Jesus atravessa o caminho para mudar o curso da história. Jesus é perito em realizar problema difícil. Aquilo que é impossível para você é possível para ele. Anamashi, Ramai, é a sua objetiva. Eu não sei que odeio, mas Senhor, eu quero um filho. Naquele dia, eu orei diferente. Ela disse: se tu me des um filho, eu devolvo ele para ti. Olha, a ação totalmente de humilhação, entregando a Deus o seu tudo. Está entendendo o mistério? Move o coração de Deus quando nós rasgamos a nossa alma e entregamos o nosso tudo para Ele. E quando ela fala isso, lá vem um sacerdote com uma palavra negativa. Aquele homem que foi representado lá, naquela época, para levar os pedidos diante do Pai, ele chega e diz: estás tu embriagada, mulher? Toda vez que Deus está pertinho de nos abençoar, vem sempre um fariseu, vem sempre um cão do inferno, enviado de Satanás para jogar uma palavra negativa e você desanimar. Mas se a palavra negativa chega, saiba que é sinal de que Deus está trabalhando ao teu favor. Ouça a voz de Deus hoje. Ele diz: não está perdida a calma. Ela olha e diz: não, meu Senhor, você não está embriagado. A aflição da minha alma. Uma pessoa aflita, ela fica sem equilíbrio. Ela perde o eixo. Ela perde a direção até a visão. Ela fica totalmente desnorteada. Uma pessoa em desespero e aflição. A aflição tende a tirar o nosso equilíbrio. E às vezes agimos de formas que Deus não quer que hajamos por causa da aflição, do desespero. Quantas pessoas aí tiram a vida no momento de aflição? Pulam de um prédio, se jogam embaixo de um carro. No momento da aflição é o momento em que o inimigo mais tenta confundir você. Mas eu quero te dizer que o Deus que te escolheu, Ele manda te dizer que quando estiver aflito, recorra a Ele, porque Ele tem a solução para ti. E espera. Faz como eu. Quando a leucemia me pegou em 2013, Deus me disse que ia me curar ou que não iria me curar. Deus disse: espere. Eu tive que ficar na porta esperando, não sabia qual seria o final. Mas quem anda com Jesus, certamente, no final vai ter vitória. Se eu morresse, contemplaria a face dele, ia dar glória com ele lá no céu. E se ele me curasse, aí eu ia estrondar o inferno ainda mais, dizendo que o Deus de Israel é o Todo-Poderoso, e que ele começa e ele termina. Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é o primeiro e o fim. E ele tem que dar a última palavra na minha e na tua vida. Ele ainda está com a caneta na mão. Ele ainda está escrevendo a tua história. E o sacerdote, o mesmo sacerdote que libera uma palavra negativa, libera uma palavra positiva. E essa palavra eu vou liberar para você também, que você vai levar para casa o seu milagre hoje. Ele olha para ele e diz: vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Vai em paz, eleita. Vai para casa em paz, porque o Deus de Israel, ele vai conceder a tua petição. Ele pode, ele pode. Ela se levanta. De repente aquela tristeza no coração dela vai embora. Ela volta para casa e o milagre já estava sendo gerado. Diz a história que ela vai dormir com o seu esposo e no dia seguinte vai para o seu irmão e diz: pela manhã o milagre já estava lá. Você crê? Que pela manhã o milagre já vai estar lá. Você crê? Você crê que pela manhã o milagre já vai ter acontecido? Deus é assim. Com Deus não tem meio termo. Aí a mulher começa a ficar diferente. Os vizinhos começam a olhar, o pessoal, o pelinho olhava para ela. Ela está diferente. E Samuel começando a se desenvolver dentro dela e ela gerando
O milagre. Está preparada para sair grávida do seu milagre hoje? É porque Deus fala do jeito que ele quer. Eu estou fugindo, eu estou indo para outro caminho aqui. Papai é quem está falando. É Deus dentro do barro. Vai sair daqui gerando milagre, viu? Eu não sei se a gestação vai ter de 9 meses, 3 meses, 4 meses, eu não sei. Mas tem gente que já está acabando de parto. Tem gente que já vai começar. Mas vai trabalho de parto. Porque Deus tem pressa em você. Churaia, daia, bagaçu. O Deus é que hoje não precisa mais de sacerdote ali para liberar Deus. Você é sacerdote real. O Senhor te escolheu e ainda te deu essa liberdade de dobrar os joelhos e falar diretamente com Ele. Agora não tem mais barreira. Agora não precisa mais temer. A conexão é direta. Dobrou o joelho, sobe, papai responde, porque oração não é monólogo. Oração é diálogo. Você fala e ele diz, estou aqui. Você clama e ele diz, eu vou fazer. Ele está no recinto e ele manda te dizer, estou no controle dessa situação. Para os eleitos, sempre foi difícil. Naquela época, Pedro estava encorajando o povo. E o povo negava não a fé. O povo começou a se agarrar com a palavra. Começou a ser renovado através da esperança. E diz a história que Nero enfurecido. Acredito que foi nesse período em que Nero pega o pobre Pedro lá. Mas ele já havia cumprido ali o seu propósito. E ele morre. E agradecendo ao Senhor por estar dando a sua vida pelo Evangelho. Aí só ficou João. Olha para você, Luísa, só ficou João. Mas Deus sempre levanta alguém para permanecer fazendo a diferença. Sempre. Então saiba, você foi eleito, escolhido. O Senhor te deu liberdade para chegar diante dele. A conexão é direta. Está entendendo, né? A palavra está sendo clara. Você tem que sair daqui revestido. A nação santa. Aí o negócio começa a apertar. Ser santo não é fácil. Se santificar, buscar a santidade não é fácil. Mas é o grito do Espírito Santo nesta última hora para nós. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Temos que nos desligar das coisas que o mundo oferece. Temos que nos desapegar do que o mundo oferece. E começarmos a andar por fé, como Pedro andou. Como os discípulos andaram. Porque após a morte de Jesus foi um grande alvoroço. Mas ali naquele túmulo onde colocaram uma pedra. E lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz que Jesus, ele ressuscita ao romper da manhã. Ao romper do terceiro dia, ele já está de pé. Diz a palavra do Senhor que a pedra que estava impedindo o milagre, ela foi removida através de um anjo que desceu em forma de relâmpago, assentou-se sobre a pedra e ela foi retirada de onde estava. Deus manda dizer que a pedra do impedimento já foi removida hoje. Agora cabe a você levar o legado. Chama Yarachu, sacerdote real. Nação santa se purifica mais. Como estão as tuas vestes? São João contemplou Jesus no corpo glorificado no capítulo 1 de Apocalipse. Ele viu Jesus vestido com uma veste comprida, branca, sem mancha alguma. E é assim que a noiva tem que ser. E como é que eu faço, pastora? Todos os dias você tem que estar em alerta de como estão as tuas vestes, porque a veste nupcial não pode estar manchada. Não pode ter uma mancha. Todos esses adjetivos que tem nesse versículo requer muita entrega. Se você é geração eleita, sacerdote real e nação santa, você não pode ser igual
sua parentela. Mas lá ele fez toda a diferença. Ninguém estava vendo ele. O povo foi levado cativo. E ele estava lá, poderia fazer o que ele bem quisesse. Até comer do manjar do rei. Mas ele quis ser diferente. Porque povo escolhido, geração eleita, nação santa, tem que ser diferente. É maravilhoso glorificarmos a Deus e dizermos obrigado, Senhor. Mas ele também coloca esses atributos em nós e a cobrança virá. Porque se faltarmos, podemos ficar para trás. E aqui Pedro fala: olha, o negócio é mais sério do que vocês pensam. O inimigo está falando, se levantando, mas o Senhor escolheu a vocês. Povo adquirido. Foi o que eu já falei quando Jesus deu o brado na cruz. Ele pagou o preço. O preço foi pago. A salvação é gratuita. É um dom gratuito de Deus. Então nós nos entregamos a Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa que é muito séria. O céu é tomado à força. Seria muito bom se a gente aceitasse Jesus, permanecesse na nossa vida cotidiana. E quando a trombeta tocasse, todo mundo subisse. Não vai ser assim, não. Vai ter gente que vai estar dentro da igreja. E a trombeta vai tocar e vai ficar. Está na Tem mais crente desviado dentro da igreja do que gente desviada lá fora. E o alerta de Deus para mim e para você é: você é nação santa. Então se purifique. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Todos esses atributos têm que estar em nós, para que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ninguém quer ouvir o crente desconcertado, quer? Crente que não dá testemunho, que diz no meio dos escarnecedores. Como é que ele vai ter autoridade para falar de Jesus? Quando ele começa a falar, o ímpio já diz: mas tu falando de Jesus para mim? Aceito não. Tem mais pecado do que eu, se brincar. A igreja da última hora, Deus está levantando um exército. E como hoje é a festividade das mulheres, Deus manda dizer que está levantando guerreiras, mensageiras, com essas qualidades, para anunciar o evangelho de vida, jogar a rede, puxar, e ela vir cheia de peixe. É tempo de colheita. O povo clama pela palavra. Deus conta comigo e com você para ir buscá-los. E Deus te deu autoridade para isso. E Pedro começa e continua falando: louvado seja o nome do Senhor, no verso 10. Quando ele diz: vós que em outro tempo não erais povo. A gente não era nada, irmão. Quem éramos nós? Mas agora sois povo de Deus. Aí eu paro, coloco uma vírgula nessa palavra. Você tem um dom. Você foi escolhido e você tem um dom que tem ciúmes de você, que se preocupa com você, que vê você todos os dias, que planeja para você ter vitória, que levanta para ter livramento. Quando o meu se levanta ao seu lado, 10 mil à sua direita, cai por terra, mas você não é atingido, porque o Altíssimo está protegendo você. 11 mil demônios planejaram derrubar você hoje pela manhã. Mas você se levantou e está aqui no culto. Perderam. Se cumpriu a palavra, 1000 caíram ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não fosse atingido. E Deus quer a igreja militante da última hora com essa certeza. Quando nós falamos com convicção de que Deus é na nossa vida, as pessoas olham e o Espírito de Deus testifica com a minha e com a tua palavra. E muitas vezes nós somos observados na rua que moramos, pelos nossos vizinhos, o nosso entrar, o nosso sair, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, de olhar. Eles observam. E existem pessoas que dão testemunho sem precisar abrir a boca. Tem irmã que você vai na rua, fazer uma visita lá na rua dela, na casa dela, e pergunta: a irmã fulana mora aqui? Ah, a irmã fulana é uma mulher de Deus, viu? Até o ímpio abre a boca para dizer: conheça, mora aqui, a mulher de Deus, o homem de Deus. Maravilhoso é quando as pessoas veem em você a essência de Jesus. Deus falou aqui que quando o Senhor Jesus ele deu brado na cruz, que derramou seu sangue e comprou por um alto preço
entendendo? O envolver da palavra é que nós carreguemos esta essência para sermos reconhecidos pelo Pai. Porque naquele grande dia muitos chegarão e dirão para Deus: Senhor, em teu nome eu preguei, eu orei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Aleluia. Porque hoje nação eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus, você tem que ser diferente. Se nesta noite algo em você precisa ser mudado, trate de se levantar e tomar uma posição, porque ainda há tempo. Deus quer te usar nesta última hora. E quando começa ali a escrever com muita propriedade, e a palavra de Deus, quando ela é proclamada, como diz em Isaías 55, verso 11, ela não volta vazia, mas ela tem que prosperar naquilo para que foi enviada. Não volta, irmão. E Pedro escreve. Tempo depois, Pedro é morto, mas a igreja continua marchando. Eu quero dizer para você que quando Deus nos separou e nos chama com todas essas qualidades, Ele não nos garantiu que seria fácil. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. A palavra de Pedro, de encorajamento e de ânimo para aquele povo é trazida hoje para esta igreja, Assembleia de Deus, Monte Moriá. Deus renova a tua esperança. E Ele diz para você que ainda há esperança e que Ele ainda está no controle. O inimigo é um mentiroso. A palavra de Deus permanece para sempre. Se foi Pedro e ficaram outros dando continuidade, e assim será. Deus não nos garante como é que nós vamos sair do campo de batalha. Se voltando um braço, uma perna, todos retaliados, mas Ele nos garante que estará conosco lá. Aleluia! O campo de batalha já está dizendo, amado, batalha, luta, peleja. Mas nesta noite, segundo o dia de festividade, maravilhoso é o que Deus está fazendo. Porque se Satanás buzinou no seu ouvido dizendo que você não tem utilidade para a obra, ele perdeu. Porque hoje você está reconhecendo através da palavra que purifica, que remove, que restaura, que você tem valor para esta última obra. Pastora, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Pastora, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei fazer nada. Abre a tua boca e diz: Deus é na tua vida e o nada Ele vai fazer, vai alcançar quem te serve. Todos nós fazemos parte de um corpo. Cristo é a cabeça do corpo. Se nós arrancarmos uma unha, desse dedinho aqui faz falta. O fio de cabelo que cai da nossa cabeça faz toda a diferença, não é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada membro do corpo tem um valor específico para o crescimento da igreja e da noite. Ninguém é desprezível. Todos têm um propósito a ser cumprido nesta terra. Quando Deus nos chama, Ele tem algo a realizar através de nós. Louvado seja o nome do Senhor.